formados pela teoria da relatividade geral, certo? Só que assim, nós não podemos falar desses 5 conceitos sem antes falar um pouquinho sobre a teoria da relatividade geral, porque ela, assim, ela é uma teoria muito falada, mas pouco compreendida por conta da complexidade dessa teoria, certo? Ela foi criada em 1915 por Albert Einstein, né, um cientista muito famoso, e esse ano ela faz 101 anos, certo, de teoria da relatividade. E assim, ela é a generalização da teoria da gravitação de Newton, certo? Que inclui também as ideias da descoberta da relatividade restrita e também o princípio da relatividade do movimento, certo? Ela leva em consideração uma coisa muito importante, de que a matéria, que pode ser chamada de energia também, ela curva o espaço-tempo à sua volta. E por conta disso, a gravitação é um efeito dessa geometria do espaço. Então assim, sem essa curvatura do espaço, certo? Não existiria a gravitação que nós conhecemos hoje, certo? Essa teoria, ela também tem importantes implicações astrofísicas, porque ela aponta para a existência de buracos negros. O que são os buracos negros? São regiões no espaço, onde o espaço e o tempo, eles são distorcidos. E essa distorção é tamanha, né, mas tão grande, que tudo que se aproxima desses buracos negros é sugado, principalmente a luz, certo? Bom, pessoal, agora nós podemos falar sobre o primeiro conceito, que é o nosso entendimento sobre a expansão do universo, né? E nós podemos voltar a 1929, em que um cientista, né, bem conhecido também, chamado Edward Hubble, ele dizia que as galáxias estão se afastando umas das outras. Então, assim, ocorreu uma grande explosão e que as galáxias estão voando pelo espaço, entendeu? Só que, na verdade, Einstein foi lá e mostrou que o espaço entre essas galáxias que estão se expandindo, e não as galáxias que estão voando por aí, certo? Isso acontece por conta da teoria do Big Bang, certo? É uma teoria muito conhecida também, acho que todo mundo conhece, né? Ela foi uma explosão do próprio espaço e não dentro do espaço. Bom, pessoal, isso acontece porque o espaço, ele estava condensado em uma pequena partícula, certo? Só que não é que nessa pequena partícula tinham todos os planetas formados, todas as estrelas, né, todas as galáxias, não. Essa pequena partícula era uma partícula de nêutrons, prótons e quarks, certo? E aí essa partícula, dentro dela, ocorreu uma grande explosão, certo? E nessa explosão, criou os principais elementos químicos, né? E aí o que aconteceu? Essas partículas mais pesadas, que são os nêutrons e os prótons, foram se fundindo e foram formando os átomos mais leves. E a partir dos átomos mais leves, foram formando outras partículas, como o hidrogênio, certo? Que é uma molécula, né, que está em todas as partes do espaço, principalmente no nosso planeta. Então, pessoal, tudo isso, né, explica o fato do espaço ser tão dinâmico assim. Fala, galerinha do YouTube, agora eu vou explicar para vocês 2 dos 5 conceitos que a teoria da relatividade geral de Einstein grandemente influenciou, falando primeiramente sobre como ela mudou os estudos sobre o futuro do universo. Em 1998, astrônomos descobriram que a velocidade dessa expansão do universo nem sempre foi a mesma, ela está acelerando. Quando criou a teoria da relatividade geral, Einstein acreditava que o universo era estático, e por isso ele incluiu em suas equações uma força misteriosa, que atualmente nós chamamos de constante cosmológica. E apesar de ter declarado que a concepção dessa força foi o seu grande erro científico, os anos mostraram que o seu único equívoco foi achar que estava equivocado. Afinal, a constante, que originalmente foi concebida para provar que o universo estava parado, acabou explicando essa aceleração observada pelos astrônomos em 1998. Com o passar dos anos, o termo antigravidade transformou-se em energia escura, tanto que o Prêmio Nobel de Física de 2011 foi entregue para um trio de pesquisadores pela descoberta da expansão acelerada do universo através da observação de supernovas distantes. Hoje sabemos que não é apenas a explosão de 13,7 bilhões de anos atrás que está por trás desse movimento do espaço. Existe uma força extra. E em 2013, uma força-tarefa formada por mais de 120 cientistas criou o The Dark Energy Survey, que é um projeto dedicado exclusivamente à investigação da energia escura. Cerca de 300 galáxias estão sendo monitoradas para avaliar se os seus comportamentos seguem uma tendência condizente com a tese. Acredita-se que 75% do universo exista nesse formato exótico. Então, esses estudos com certeza trarão respostas muito úteis sobre o futuro do universo. Falando agora sobre como a teoria da relatividade geral
mudou tudo o que a gente sabia sobre gravidade. Os físicos nunca conseguiram entender por que o planeta Mercúrio se move da maneira como o planeta se move, uma trajetória elíptica, mas irregular. E a teoria da relatividade geral de Einstein ajudou a explicar esse fenômeno. Como Mercúrio é o planeta cuja órbita está mais próxima do Sol, ele está em uma região do espaço-tempo cuja distorção é maior devido à presença do astro. A teoria consegue prever até o quanto que essa distorção, provocada pela gravidade do Sol, irá entortar um raio de luz que passe por perto. Essa capacidade que todos os corpos celestiais têm de distorcer a luz, lembrando que só é perceptível se a distorção for considerável, o que acontece só quando ela é causada por um corpo massivo, como o Sol, por exemplo, já não é contestada pelos físicos. Essa característica, inclusive, é um dos fatores que permite aos astrônomos descobrirem novos planetas nos confins da galáxia, já que alguns corpos celestiais de massa muito grande, normalmente estrelas, elas concentram a luz de objetos longínquos, atuando como enormes lentes gravitacionais. E a teoria da relatividade geral de Einstein foi a primeira a nos dizer de onde vem a gravidade. Ela é resultado de objetos massivos deformando o espaço-tempo e criando os chamados poços gravitacionais. Então, quanto maior o corpo, mais profundo o seu poço, e maior a influência da gravidade nos corpos menores que por ali orbitam. Certo, galerinha? Espero que vocês tenham entendido. Foi isso, valeu! Bom, gente, falando um pouco mais sobre a teoria da relatividade e como ela implicou e implica na sociedade humana, vamos falar um pouquinho sobre a concepção sobre o que é massa e o que é energia. Segundo Einstein, massa e energia são manifestações de uma mesma coisa. Isso ele explica em uma das fórmulas mais famosas de todos os tempos, que é E é igual a mc ao quadrado. Mas o que diz essa fórmula? Ela diz o seguinte, que a energia... Ela diz o seguinte, que a energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Logo após lançada essa fórmula, vários cientistas utilizaram ela para a produção da bomba atômica, principalmente no século XX. E por que foi tão importante essa fórmula para a produção dessas bombas? Porque quando eles faziam os cálculos, eles poderiam descobrir qual era a massa dos núcleos atômicos, como também estimar a energia liberada quando ocorresse a quebra dos átomos. Einstein também diz o seguinte, que quando a velocidade de um objeto aumenta, sua energia cinética também aumenta. E como a gente sabe que energia cinética e massa estão ligadas, então a gente sabe que tudo isso é relativo. Bom, pessoal, continuando nossa aula sobre relatividade e como seus conceitos influenciaram e influenciam a sociedade, hoje, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa ideia de tempo. Vamos para um exemplo aqui prático. Quando você está numa aula chata, com um professor chato, com uma atividade chata, 10 minutos parecem durar uma eternidade. Agora, quando você está assistindo um filme legal, quando você está ouvindo música, o tempo passa correndo. Então, Einstein diz o seguinte, que ocorre uma dilatação do tempo. E ele diz o seguinte também, que a velocidade do tempo, a nossa percepção do tempo, muda de acordo com o ponto de referência que nós utilizamos. Einstein também propôs a desaceleração do tempo causado pelo movimento. O que ele dizia? Quando o corpo ou a massa ela aumenta sua velocidade, significa que ela consegue parar um pouco o tempo. Einstein propôs o seguinte, vamos fazer um exemplo prático aqui. Vamos supor que a gente tem dois gêmeos. E imaginando, que é quase impossível, um dos gêmeos vai fazer uma viagem para um planeta bastante distante, numa velocidade muito rápida. Quando esse gêmeo voltar para a Terra, ele vai estar mais novo do que o gêmeo que ficou na Terra. Incrível. Outro exemplo prático. Você tem dois relógios ultrassônicos.
nós temos 2 relógios ultrassônicos. Se a gente colocar um relógio ultrassônico numa nave espacial e mandar ela para outro lugar, quando ela voltar, o tempo, os ponteiros vão estar atrasados em relação com o que ficou na Terra. Einstein também propôs que existe uma velocidade limite no nosso universo. Que velocidade é essa? A velocidade conhecida como velocidade da luz. Essa velocidade equivale a 300 milhões de metros por segundo. Isso significa que quando uma massa, um corpo, adquire 300 milhões de metros por segundo, ele tem uma massa infinita, o que nunca foi encontrado no nosso universo. Pessoal, meu nome é Isadora. E o meu Ariadne. Nós somos alunos do Colégio Estadual da Arivênia de Queiroz, assim como os demais que apareceram aqui no vídeo. Nós cursamos o 3º ano do ensino médio, turma B. Gostaríamos de agradecer aos professores Grazinha e Lília pela idealização desse projeto maravilhoso e também pela oportunidade de estar compartilhando nossos conhecimentos com vocês. Gostaríamos de agradecer por sua visualização. Esperamos ter contribuído de alguma forma para a sua formação. Não se esqueça também, pessoal, de deixar o seu like aqui embaixo, seu comentário e curtir também o nosso canal aí em cima, tá certo? Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 5, 4, 3, 2, 1. We're going